O que significa que eles estavam fazendo? Comendo, bebendo, casando-se e sendo dados em casamento. O que eles faziam é o que se faz hoje. A questão não é tanto comer, beber ou dar-se em casamento. A questão é que isso era tudo o que eles faziam. A pregação de Noé, de que eles deveriam se arrepender e voltar-se para Deus, não era ouvida. Vamos comer, vamos beber, vamos casar. É tudo que interessa, a vida é só isso. Eles ignoravam a perspectiva de que o Deus que estava mandando Noé profetizar a eles, pregar a eles, tinha que ser considerado. E eles só estavam pensando, comer, no beber, no casar. No caso de Noé, Noé entra na arca. As águas caem e sobem. E eles morrem. Eles estavam vivendo como se tudo aquilo fosse assim e sempre seria assim. Ele está dizendo, nos dias do Filho do Homem, antes do Senhor manifestar, as pessoas vão estar assim também. Vão estar levando a vida como se não tivesse um Deus que dissesse o que tem que ser feito. Estariam levando a vida como se não houvesse um Deus perante o qual se prestará contas. Estavam levando a vida pensando que não existe um Deus que julga. Mas o fato é que assim como a justiça os alcançou, vai alcançar também nos dias do Filho do Homem. Depois ele parte para a segunda ilustração, quando ele diz no versículo 28, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Antes do juízo anunciado para aquela sociedade, o que eles estão fazendo? O que o ser humano faz? Come, bebe, compra, vende, planta, constrói. Mas é só isso que eles faziam. O anúncio, o alerta, o testemunho de Ló foi insuficiente para que eles se arrependessem. Ele está dizendo, a vida é isso. E sabe, se você acha que a vida é só isso, constrói, vende, constrói uma nova casa, tem seu carro, compra um novo carro. Agora eu posso beber um vinho melhor, comer uma comida melhor. Você não está entendendo. Nós estamos às portas de um julgamento. Não há nada de errado em você construir sua casa. Não há nada de errado em você trocar seu carro. Não há nada de errado em tomar um vinho, em comer, em casar-se. Nada disso. O problema é quando a perspectiva da vida é que isso é tudo. Versículo 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Eles levavam a vida como se nada fosse acontecer, e será assim também por ocasião da vinda do homem, como se Deus não existisse, não falasse, não pensasse. A vida somos nós mesmos que fazemos. A maneira como as Escrituras descrevem, choveu fogo de enxofre do céu, aponta na direção de que houve algum tipo de erupção vulcânica e aquilo que foi lançado ao alto caiu sobre Sodoma e Gomorra. Foram destruídos. Versículo 30, então, o Senhor diz, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Noé alertou, Ló alertou, eles estão levando a vida como se a vida fosse isso, somente isso. O juízo chegou para eles, e o juízo chegará para essa geração. Houve aqueles que foram salvos, sim, Noé, sua família foi salvo. Ló e suas filhas foram salvos.
aqueles no dia do julgamento do Senhor, que estarão indiferentes quanto ao Senhor, as suas orientações e determinações, sofrerão do juízo de Deus. Nessa ocasião também existe uma revelação, ela é o quinto aspecto para o qual eu chamo a sua atenção, ela revela a natureza do que estava acontecendo no coração daquelas pessoas. Então ele diz no versículo 31, naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não desça para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quando se perceber a chegada do juízo, você poderá se apegar àquilo que você tem, que de alguma maneira representa a sua segurança. Se visse uma calamidade que está por chegar, atrás do que você iria dentro da sua casa? Pacote de dólar? Uma barra de ouro? A sua própria casa? Ele está dizendo, escuta, já era. Não tem mais tempo de você ficar correndo atrás de coisas. Isso aí só está revelando o que estava no seu coração. Você se apegou a essas coisas, está preso nessas coisas. Não adianta pegar alguma coisa em casa, diga-se de passagem, não adianta nem você sair correndo. Mas nessa ocasião será revelado também em que as pessoas confiam. Digamos que você estivesse dentro de um avião e aquele avião começa a bater por causa de uma tempestade. O que garante você? É o Senhor Jesus Cristo? Ou é alguma coisa que você não tem ali naquela hora? O que é que vai lhe dar de segurança? Eu me lembro anos atrás, quando eu estava viajando com um piloto, e ele disse, prepare-se, nós vamos entrar numa turbulência muito forte. Não tinha ideia do que era preparar-me para tal coisa. E eu que sou bastante suscetível a enjoos, eu com aquele painel na minha frente toda, não precisei nem de 1 minuto para falar, eu vou vomitar em tudo isso aqui. E eu falei, não, vamos manter a dignidade. Fecha a boca. Aquelas foram as piores 5 horas da minha vida, embora meu relógio dissesse que haviam sido somente 5 minutos. Naquela hora ou antes, você tem que decidir o que focaliza, o foco da sua vida, qual é a sua razão de vida. Versículo 33, o Senhor diz, quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Se a sua vida hoje é focada no comer, no beber, no construir, no plantar, se esse é o foco da sua vida, você está jogando sua vida fora. Mas se agora você abre mão da sua vida e dedica a sua vida para Deus, você está salvo. Você está garantido. É o Senhor a sua garantia. Assim, a tribulação, os sinais do juízo de Deus fazem nós balançar e tremer. Mas em que o seu coração está preso? Qual é a sua garantia? O sexto aspecto para o qual eu chamo a sua atenção é que a vinda de Cristo ela é marcada por ser divisora em seus efeitos. Veja, eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e outra deixada. Eu creio que aqui o noite é simplesmente uma análise, não é nenhuma promessa de que Cristo vai voltar e vai se manifestar numa noite em específico, mas naquela ocasião,
Vão estar duas pessoas deitadas numa cama. Suponhamos, seja um homem e sua esposa. É uma possibilidade. E aí ele diz: um será tirado e outro será deixado. Um será tirado e liberto do juízo que ele vai sofrer. Mas o outro vai passar pelo juízo anunciado. No versículo 35 diz: duas mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. Seguramente você não tem mais essa atividade de moer trigo. Entre os uaiuais lá na aldeia de Mapuera, é comum ver as mulheres reunidas, ralando a mandioca para fazer parte da sua comida, o biju. Mas é possível mulheres estarem juntas, preparando algum tipo de prato, algum tipo de comida. E eis que uma delas vai ser tirada, liberta do juízo que está por acontecer, e a outra é deixada para o juízo. 36 diz: duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Eles estavam no exercício da sua atividade, se fosse empresarial, profissional. Estão trabalhando no campo, na linguagem, na realidade daqueles dias, que é uma economia agropastoril. Isso equivale talvez ao tempo em que você está lá no seu escritório trabalhando, quem sabe até numa reunião virtual. E tem gente naquela reunião virtual que é sacado e liberto do julgamento. Mas tem gente que vai ser deixada para passar pelo julgamento. Certa ocasião o Senhor contou uma parábola de um homem que plantou um trigo na sua terra e veio um inimigo e semeou naquele campo de trigo o joio, que tem sua similaridade com o trigo. E os seus servos dizem: quer que a gente arranque o joio? E o Senhor respondeu, versículo 29, não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Tem gente que parece trigo, parece crente, mas é só joio. Só parece. A hora da separação não é agora. A hora da separação, o Senhor está dizendo: depois eu providencio isso. E a enganação que o joio pode passar agora não vai passar do crivo de Deus. Um vai ser deixado para o julgamento, o joio, e o trigo vai ser tirado. Também o Senhor Jesus vai dizer em Mateus capítulo 25, que quando o Filho do Homem vier, Ele vai colocar as nações diante dEle. E Ele vai separar ovelhas de bodes. Então esse aspecto é que a vinda de Cristo, ela traz de uma maneira muito clara uma divisão entre quem é quem. Quem são aqueles que creram, que estão com o Senhor. Quem são aqueles que podem ter até cara de terem crido, mas naquela ocasião serão colocados para juízo.